Salve de novo, Papai do Senhor. Irmãos, eu confesso que eu fui pegado de surpresa. Eu não sabia que eu ia pregar. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Benedito, que é um pastor abençoado, pela vida do pastor Ribamar, pela vida do pastor Milton, que fazia tempo que eu não via. Eu estava com saudade dos irmãos. Eu quase que não vinha com a minha cunhada, porque eu não estou muito bem de saúde, mas eu vim para dar uma glória a Deus, juntamente com os irmãos. Eu já estava alegre, Deus já falou comigo, eu já estava alegre, e eu nem esperava a oportunidade, mas como foi me dado, eu quero louvar a Deus com os irmãos. Eu quero, irmãos, eu estou, glória seja dada ao nome do Senhor, até entusiasmado, porque eu não sabia uma festa dessa maravilhosa, né? 29 anos, né, pastor? 29 anos, não são 29 dias, nem 29 meses. 29 anos é uma história, irmão. A igreja tem uma história que o diabo está derrotado, porque 29 anos se passou e a igreja está triunfando cada vez mais. Louvado a Deus. Então eu quero ler com os irmãos no tema que os irmãos escolheram. Louvado o nome do Senhor. E eu quero aqui falar que o Senhor colocar no meu coração. Graças a Deus. Glória seja lá no nome do Senhor. Diz aqui a palavra do Senhor, Atos, né? 5, versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disseram-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Amém. Poder sentar. Meus amados e queridos irmãos, louvado o nome do Senhor. Nós estamos alegres, felizes, porque esse ministério ele começou com muita oração, com muito jejum, com muito choro, que a obra de Deus não é fácil. Se a obra de Deus fosse fácil, esse povo estava lotado de pastor, e essa nave estava lotada de cooperador, diácono, e muitos irmãos glorificando o nome do Senhor. Mas nós sabemos, irmão, que a obra de Deus não é fácil. Não é fácil, a obra de Deus ela não é fácil. E ela não começou fácil não. Muitas vezes a pessoa fala assim, a obra de Deus deve ter começado fácil, o povo, né, é só abrir uma igreja, colocar alguém para pregar lá, e daqui a pouco está lotado. Não, não é assim não. A obra de Deus, ela começou muito difícil, né? Ela começou quando Deus olhou para a terra e não viu nem um justo sequer, não viu ninguém que pudesse salvar a humanidade, e olhou para o seu único filho, o único, e disse: Jesus, é você mesmo que vai ter que descer para salvar essa humanidade. Então, se hoje perguntasse para alguém quem teria coragem de dar o filho para sacrificar, para que o mundo, milhares de pessoas fossem salvas, ninguém daria. Pode ser a mãe mais ruim que fosse, mas não daria o filho. Mas o amor de Deus foi tão grande, irmão. O amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, e um amor incomparável, incalculável, um amor, aleluia, que nenhum ser humano tem, nem antes nem depois vai ter. Nunca vai existir um Deus que tem um coração tão grande, que olha com amor, mesmo que a pessoa tenha feito tantas coisas, mesmo que a pessoa tenha manchado o Evangelho, mesmo que a pessoa tenha, aleluia,
pessoa chama aquele homem para tratar o assunto dele, daquela mulher, daquele homem, e ali eu falo, dá 5 anos para ele. O caso dele foi muito, que abalou a igreja, foi muito difícil. O outro fala, dá 8 anos para ele. O outro fala, dá 3 anos para ele. O outro fala, dá 2 anos para ele. E assim vão julgando, cada um dá uma sentença para aquela pessoa. E Deus olhando do céu à terra, já parou para perceber, já parou para... Irmãos, nós muitas vezes nós temos que parar para deixar Deus trabalhar no nosso coração. Porque se nós fosse Deus, não salvaria, ninguém iria ser salvo. Ninguém ia ser salvo. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, puxa para o outro, cada um quer ter uma razão, mas Deus olhando do céu na terra não viu razão nenhuma e disse, é você mesmo, meu filho, é você mesmo que vai ter que descer e morrer na cruz do Calvário para trazer a salvação para essa humanidade. Louvado o nome do Senhor. Então, irmão, nós vemos aqui na obra de Deus que os homens eram perseguidos, os apóstolos, os sacerdotes eram perseguidos, Pedro era perseguido, e os apóstolos eram perseguidos por fazer a obra de Deus. Todos os apóstolos eram perseguidos porque faziam a obra de Deus. E aqui a Bíblia diz que eles foram lançados na prisão pública e ficaram ali, irmão, presos, mas não paravam de fazer a obra de Deus. Irmão, os apóstolos sofreram muito, 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 muito mesmo, e foram presos na prisão pública. Mas eu quero dizer aos irmãos uma coisa que é muito importante para você colocar no teu coração: quanto mais difícil a obra de Deus, maior são os milagres que Ele vai mandar para a tua vida, para a tua casa, para os teus descendentes. Aleluia, por quê? Porque o nosso Deus, Ele, aleluia, não quer nada de graça, porque Ele não precisa. Tudo que você fizer na obra do Senhor, você vai ter uma grande recompensa de Deus. Uma grande recompensa de Deus. Porque Deus não quer nada de graça. Porque senão você vai dizer assim, olha, está vendo? Esse tipo de oração foi eu. Está vendo essa mocidade? Foi eu. Está vendo esse conjunto aí de instrumentista? Foi eu. Está vendo essa igreja? Foi eu. Por isso que Deus, aleluia, Ele não dá, aleluia, essa oportunidade para você dizer que foi eu. Quando Ele coloca o Espírito Santo no meio e o Espírito Santo começa a fazer a obra, aí você vê que nós não somos nada, irmão. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. E aí uma Bíblia diz que eles foram presos. Mas, irmão, o crente não tem jeito. Onde coloca o crente, ele dá fruto. Onde coloca o crente, ele dá fruto. Qualquer lugar, não tem ninguém que consegue parar uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele bombeando 24 horas. Vai, meu filho, eu estou contigo, vai. Ah, vai falar que não vai dar certo, é o capeta. Vai, meu filho, eu estou contigo, vai. Ah, falaram que eu sou feio, ele é o diabo. Vai, meu filho, vai que eu estou contigo. Ah, falaram que eu não tenho cultura, quem não tem cultura é o capeta. Vai, meu filho, eu estou contigo. Ah, falaram que eu não posso, quem não pode é o capeta, o demônio. Vai, que eu estou contigo. Vai, meu filho. Então, irmão, quando Jesus mandar, vai que ele está contigo. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tiraram para fora. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Está vendo, irmão? O anjo foi lá e abriu a porta das prisões e tiraram eles. E mandaram eles anunciar o Evangelho. Quem quer bênção aqui, levanta a mão. Levanta a mão, levanta o anjo ver. Agora, se o anjo passar aqui e perguntar qualquer um, o que você quer fazer na obra? Aleluia! O que você quer fazer na obra? Mas o que você quer fazer na obra? O que você está fazendo na obra? Está dando fruto? Que fruto você está dando? O que você está fazendo na obra? Nós vamos ficar envergonhados se o anjo começar a perguntar o que nós estamos fazendo na obra. Porque essa obra não é do homem, irmão, essa obra é de Deus. Se ela fosse do homem, ela tinha parado já há muito tempo. Mas é 29 anos,
sofreram. Diga para o irmão aí, os apóstolos sofreram, diga para ele. Os apóstolos sofreram. Irmão, os apóstolos sofreram, mas sofreram mesmo. Quem já sofreu aqui, levanta a mão. É mentira. É mentira. Os apóstolos sofreram. 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 Entra dentro dessa mensagem. Lê a Bíblia. Quem já levou aqui 40 açoites nas costas, levanta a mão. Quem levou 40 açoites, menos um? Aí ninguém levou. Então, não sofreu nada. Irmão, sofrimento para os apóstolos. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Quando o diabo fazia cara feia para os apóstolos, mais eles pregavam. E hoje o diabo não pode fazer uma cara feia que o crente está correndo. Então, irmão, nós temos que entrar no jejum e na oração. No jejum e na oração. E quem tem que correr é ele que tem que correr. Você é mais que vencedor na mão de Deus. E aqui uma Bíblia diz que os apóstolos sofreram, que não era brincadeira não. E os homens, aleluia, ia para cima deles, mas eles proclamavam o nome de Deus, eles proclamavam o nome do Senhor, e quanto mais eles eram punidos, mais ainda eles falavam o nome do Senhor. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhes anunciavam, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas dentro, mas quando abrimos ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca dele e do que viria a ser aquilo. Mas o que é isso? Nós prendemos os homens que estavam proclamando o Evangelho. Quando nós chegamos aqui, cadê os homens? Quem está preso é os guardas. E cadê os homens que estavam pregando o Evangelho? Ah, não sei o que aconteceu. Só sei que as portas se abriu e eles saíram proclamando o nome do Senhor. Irmão, ninguém, diga comigo, ninguém pode parar o que Deus colocou na minha vida. Ninguém pode parar o que Deus colocou na tua vida. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar o que Deus colocou na sua vida. Porque o que Deus colocou na tua vida, aleluia, você vai ver que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na tua vida. Coisas grandes e maravilhosas. Jeremias diz: clamai a mim e anunciar-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, irmão, Deus tem um desenrolar na tua vida muito grande. Basta você ficar firme. Fica firme, irmão. Fica firme. Falaram mal de fulano? Não, estou firme, não quero saber.